Projeto da desoneração endurece regras para BPC e seguro-defeso. Alvos de pente fino do governo, mudanças nas regras para a concessão desses dois benefícios podem ajudar o governo a diminuir o rombo na Previdência Social. A informação com Carlos Silva. A manutenção da desoneração da folha salarial pode passar por mudanças na concessão do BPC, benefício de prestação continuada e auxílio-defeso. O relatório do projeto de lei, em que o benefício para as empresas de 17 setores e para os municípios com até 156 mil habitantes, apresentado nesta quarta-feira pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, endurece as regras de adesão e atualização de cadastros do BPC e do seguro-defeso, auxílio pago a pescadores artesanais durante o período em que ficam proibidos de exercer a pesca. Os dois programas, então, nesse momento, estão no alvo do pente fino do governo federal, que quer, com as revisões, reduzir despesas na área previdenciária e assistência social da ordem de 25 bilhões e 900 milhões de reais em 2025. De acordo com o relatório, o texto estabelece que o requerente do BPC ou seu responsável deverá ter registro biométrico a partir de 1º de setembro deste ano. O relatório diz ainda que os beneficiários do programa que não estiverem inscritos no Cadastro Único, CAD Único, ou estiverem com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses, terão prazo para regularização. Quem não cumprir a regra poderá ter o benefício suspenso. Quanto ao seguro-defeso, o texto determina que a concessão e renovação do benefício será realizada após checagem dos requisitos de elegibilidade em bases de dados dos órgãos e das entidades do governo. O requerente do benefício também deverá apresentar registro biométrico a partir de 1º de setembro deste ano. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Essa questão aí, Marcos, a gente tem acompanhado, eu e o Luzenor temos conversado disso aqui praticamente todas as semanas, falando dessa proposta da desoneração da folha salarial, tanto das 17 setores das empresas que mais geram empregos na nossa economia, mas também para as prefeituras que entraram dentro desse projeto que prevê aí, logicamente, um prazo bem mais amplo de renegociação desses valores, né, que oneram a folha de pagamento deles. E aí o que acontece? Saiu o relatório ontem, como foi dito aí pelo Carlos Silva, relatado pelo Jacques Wagner, só que a votação ficou para hoje. A ideia era ter colocado logo isso em votação ontem, mas ficou então para esta quinta-feira. Lógico, não tenho dúvida que agora, Marcos, qual era o grande impasse que estava acontecendo? É o seguinte, o governo diz que ele tem que aliviar o orçamento dele em 25 bilhões e 900 milhões de reais na proposta orçamentária dele. Vai ter perdas, ele diz, olha, nós estamos abrindo mão de uma arrecadação de contribuição previdenciária. Então, qual é o que está pegando? Como é que eu vou compensar essas perdas que eu vou deixar de arrecadar? E aí surgiu, então, essa proposta de arrochar o torniquete ainda na concessão do BPC, do benefício de prestação continuada, e também do chamado seguro-defeso, que é pago aos pescadores artesanais. Então, em relação ao BPC, é o que o Carlos Silva falou. Estabelece aí, por exemplo, que quem vai requerer esse benefício, ou até mesmo o seu responsável, que ele deverá ter um registro biométrico a partir de 1º de setembro deste ano. Você imagina o que é isso? É um maior controle. O governo está errado? Não está, Marcos. Eu acho que, na realidade, existe, de fato, uma preocupação em relação a, por exemplo, benefícios do BPC que são pagos e que continuam sendo pagos a pessoas que de fato não estão dentro daquelas condições elegíveis para o programa. E o programa, é claro, é para aquelas pessoas com mais de 65 anos
que, por exemplo, não têm recursos, são pessoas realmente pobres, de alta vulnerabilidade social, ou pessoas que apresentam com deficiência, sua deficiência física, mental. E não só o BPC, jornalista Beto Almeida, como outros também projetos aí, outros benefícios que a gente sempre ouve falar de muita irregularidade, né? Então, mas aí é que tá. A grande questão, Marcos, que eu vejo é o seguinte: tem que haver essas chamadas correções, fatos que têm que ser feitos cotidianamente, a cada período. E o problema é que o governo, da pandemia para cá, meio que afrouxou isso. Se já era frouxo, deixou agora a coisa mais frouxa ainda. Agora, o que preocupa é que muitas pessoas que de fato precisam, nessa operação Pente Fino, pode de fato ter algum problema nisso. Mas olha, essa questão do BPC e da do Seguro Defesa é apenas 2 pontos colocados dentro das etapas exigidas de compensação para a aprovação desse projeto aqui, que renegocia ou que dá um alívio, um refresco para as prefeituras e para as empresas na contribuição da folha salarial. Tem outros pontos que foram apresentados nesse relatório, mas que são pontos mais de compensação financeira mesmo. O fato é, o avanço e a demora até, vamos dizer assim, foi boa, porque mostrou que existe uma preocupação real em saber como que estados, como que as prefeituras, enfim, principalmente os municípios que vão ser beneficiados, como é que a União vai ser compensada financeiramente nessas concessões desses benefícios fiscais. Porque, Marcos, eu repito aqui, não tem almoço grátis. Quando você deixa de arrecadar, esse dinheiro tem que ser recompensado, tem que ser tirado de um outro lugar. Nós falamos isso ontem aqui, por exemplo, em relação aos benefícios, às isenções fiscais que são